Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus amados filhos. Pai, continua connosco, ajuda-nos a ser mais ti, ajuda-nos, abre o nosso entendimento para nós entendermos a tua palavra e o teu... E ajuda-nos, abre o nosso coração, dá-nos um coração igual ao teu, para nós podermos amar como tu nos amaste, para nós podermos entender como entender como tu entendes. Abre os nossos olhos para vermos como tu vês, os nossos ouvidos para nós podermos ouvir a tua voz. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amados, temos estado a falar da igreja e de vários factores que fazem parte da igreja. Amados, já temos estado antes de mais nada, peço desculpa, antes de mais nada queria pedir que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel. E tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, com o assunto, em nome de Jesus digam, pois sou homem para errar. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, temos estado então a falar, como eu tenho dito, da igreja, como eu costumo fazer. Igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador, conjunto de fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Amados, hoje queria ler uma passagem convosco, que é em Colossenses 1, capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e versículo 18, que diz assim a Santa Palavra de Deus. Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amados, aqui Paulo está a dizer aos Colossenses que o Senhor é o cabeça. Não é mais ninguém. Não é este nem aquele. Jesus é o cabeça. Como aqui vimos, igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador. Ele é a cabeça. Vimos logo aqui. Ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amados, como podemos ver, aqui preeminência, a palavra é um bocado esquisita para mim, para o meu vocabulário, como eu costumo dizer. Mas creio que aqui a preeminência creio que Paulo quer dizer para que nós dessemos o exemplo, para que nós marcássemos a diferença, para que as pessoas vissem, as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, como nós conhecemos, para que vissem que nós somos diferentes, para que as pessoas vejam, olha, aquele é uma pessoa como deve ser, é uma pessoa que tem Deus com ele, é uma pessoa que há algo diferente nele. Se já aconteceu isso contigo, é porque as pessoas notam que Deus está contigo. E é isso que nós devemos ver sempre e pensar, fazer, para que as pessoas vejam a diferença, para que nós possamos atrair as pessoas e as pessoas irem, e nós movermos as pessoas do mundo onde estão e levá-las à cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Que nós devemos sempre pensar nisto e nunca esquecer desta santa palavra que está em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 18, que nunca nos esqueçamos. Ele é a cabeça. Não é este que é apóstolo, não é que diz ser apóstolo, não é aquele que diz ser sacerdote. Não, porque também já vimos para que nós devemos andar segundo o que Deus nos repartiu e segundo o que Deus nos chamou. É assim que devemos andar. Não é agora, por exemplo, isso é um exemplo. Agora sou missionário e agora porque eu quero vou ser sacerdote. Não, não é isso. É devo andar segundo aquilo que Deus me chamou para ser. Se sou evangelista e acabou. E aqui podemos ver, Jesus é o cabeça.
Sempre foi e sempre será o cabeça. E depois, nós, a igreja, somos o corpo. A igreja é o princípio, o primogênito que saiu, ou pronto, neste caso, quando Paulo falou primogênito, é na parte humana, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, claro que Deus vence e sempre vencerá a morte. Agora, nós, é o homem, é como se fosse o homem a ressurgir da morte. É aqui que eu penso, ou seja, se nós negarmos a nós mesmos, ou seja, se largarmos o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós deixamos o pecado, deixamos o salário da morte e vivemos para Jesus. E o salário de servir a Jesus. Podemos ser tribulados, podemos ser perturbados, mas aí temos o salário da vida eterna. Não é o que diz em João? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Eis aí quem crer e viver para Jesus Cristo. Esse é o salário de quem ama Jesus, de quem o segue, de quem o vive para ele. É este o salário do verdadeiro adorador de Jesus. Agora, é isto que eu penso que Paulo quis dizer da igreja ser o princípio, o primogênito. Quando nós dizemos não ao pecado, dizemos não à morte. Quando nós dizemos sim a Jesus e sim segui-lo, sim ler e fazer o que aqui está, aí dizemos sim à vida eterna. Aí torna-se tudo diferente. Somos o princípio, o primogênito que ressurgiu da morte, ou seja, o princípio e o primogênito. Atenção, falar de nós homens. Creio que seja isto que Paulo quis dizer. Amados, pensemos assim e que nunca nos esqueçamos. Não ponhamos um homem ou este homem ou aquele homem a mais que aquilo que ele é. Porque o homem é homem e sempre será homem. E se nós o pusermos mais que um homem, ele já começa a abusar e a querer fazer mais do que aquilo que ele é. Mas não é. Jesus é o cabeça. Como ali diz. Cristo é o cabeça. É o supremo legislador da igreja. Ele é que é o sumo sacerdote. Ele é que é o sumo apóstolo. Ele é que é o sumo missionário. Ele é que é tudo. Por isso nós somos o que ele quer que nós sejamos. Se ele dá ordem de sermos missionários, somos missionários. Não é porque nós queremos mudar. Não. Ele não é nada disso. Nós, peço desculpa. Nós não somos nada disso. Se nós queremos ser algo mais, só temos que nos aguentar e ser o que nós somos. Agora, se nós quisermos ultrapassar, uma coisa que o pastor Edson Assis disse e eu gostei, foi, estava na pregação do bronze resgatado. E eu gostei. Sou-vos muito sincero, uma das pregações que me marcou bastante. Ao início de eu estar convertido. Que ele disse, quem quiser rabiscar, que pegue e vá rabiscar para o outro lado. Porque nos planos de Deus ninguém rabisca. Davi queria fazer a casa para Deus. O templo. Mas não foi ele que o fez. E ele para mim, teve a atitude sábia. Ficou triste. Ficou, poxa, mas eu tenho tanto. Quem sabe se ele não pensou assim, consegui tanta coisa, mas para te honrar, Senhor, e não consigo, e não posso ser eu. Não, mas será o teu filho. E ele aguentou-se. E não fez nada. Triste, paciência. Mas o Senhor também lhe disse, mas penso eu, mas terás a honra de fazer os planos e o teu filho, um dos teus filhos, fará casa porque eu serei pai e seu Deus. E ele me será meu filho e meu servo. E foi Salomão que lhe fez a casa. E Davi respeitou. Uma coisa que eu admiro em Davi teve muita riqueza, muita coisa, muitas nações a seu serviço. Davi podia ser outro e dizer, bem, eu tenho isto e... Não. Eu tenho, mas tenho porque Deus quis que eu tivesse. Só uma vez é que ele se deixou levar uma não.
4 vezes porque o inimigo lhe tentou. Primeiro, adultério, cobiça e homicídio. E quando o diabo lhe mandou enumerar as 12 tribos de Israel, foi essas 4 vezes que ele falhou, que eu saiba. De resto, não vejo mais falha nenhuma em Davi. Aliás, uma coisa que com cobiço, no bom sentido da palavra, cobiço isso em Davi. E em certa parte, no bom sentido, não digo invejar, mas gostava de ter essa coisa que Davi tinha. Deus acima de tudo. Deus isto, Deus aquilo. E muitos salmos, Davi, Salmo de 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 Davi. Era isso que eu gostava de fazer. Como Davi, pôr Deus acima de tudo. E ele, no entanto, era um grande rei. No entanto, a riqueza dele está lá em cima. Deus. É a sua riqueza. E tenho a certeza que, como o povo de Israel não reconheceu Jesus como o Salvador, tenho a certeza que se Davi andasse ao seu lado e quando dissessem filho de Davi, de certeza que Davi dizia: não, ele é meu filho. Eu que sou filho dele. De certeza. Mas voltando ao assunto, nunca quando alguém se intitular eu sou mais que daquilo que ele já era, assim de um momento para o outro, ou mesmo, eu creio que a gente deve ter cuidado. Mas pronto, isso depende de cada um. Eu creio que seja assim. Deus vos abençoe hoje e sempre. E se eu disse alguma coisa que esteja fora do assunto, ou fora da palavra, ou que não esteja a condizer com o assunto, digam, falem. Pois também sou homem para errar. Gostava que o falasse enquanto fosse alguma coisa que não tivesse a condizer com a palavra. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.